Nós convidamos, a nossa produção convidou aqui, a gente convidou o ex-secretário Jefferson Portela, que durante muito tempo esteve à frente aí da secretaria, à frente aí do comando geral da nossa segurança pública, para bater um papo, para vir aqui bater um papo com a gente sobre a vida dele, sobre como foi estar à frente da secretaria, sobre as ações que ele implantou, sobre o que ele acha que ficou faltando, porque não deu tempo para fazer, enfim, sobre as demandas todas da pasta em que ele tomou a frente durante esse tempo todo e sobre a vida dele, como é que está, quais são os... enfim, qual é o horizonte dele. Ele aceitou o nosso convite e está aqui hoje. Meu amigo Jefferson Portela, seja bem-vindo. Essa é a nossa casa, essa é uma casa democrática, essa é uma casa de todos. Obrigado, Júnior. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Eu posso assegurar aqui que mais de 7 anos à frente da secretaria, visto que uma graduação numa academia é 4 anos e pouco, a gente soma aí uma pós-graduação, eu posso dizer que o senhor é um especialista hoje em segurança pública. Sim, especialista em criminologia. Sim. Eu fiz o nosso curso já depois de profissional da segurança, porque nós temos que entender a matéria com a qual trabalhamos. Perfeito. E os chineses diziam que para entender o mundo é preciso entender o sentido das palavras em primeiro lugar. Sim. Então nós temos que entender conceitos e práticas para atuar na defesa da cidadania. A gente mostrou um registro aqui de pelo menos 10 homicídios só nesse mês de junho, aqui. A que se deve tanto o índice de homicídio e aí uma tecla que a gente bate tanto aqui, que é a questão do feminicídio, da agressão contra as mulheres. O que é que foi feito e o que faltou ser feito nesse sentido para a diminuição desses números no nosso estado, secretário? Nós temos os homicídios em geral. Nós temos os homicídios por motivos fúteis, por exemplo, uma briga de trânsito, uma discussão sobre futebol, e o crime de encomenda, que é a modalidade de execução notadamente entre grupos rivais do mundo do crime e na área do tráfico de drogas. Essas mortes acontecem de rotina no país e nós temos, Júnior, no Brasil, de 59 a 61 mil assassinatos por ano. Eu já digo sobre isto que o país não tem uma política criminal adequada para diminuir o número de assassinatos, notadamente porque a grande maioria dessa ordem de execução parte do presídio, onde o criminoso deveria estar dominado para a prática de crimes. No entanto, é o contrário. Ele vai para a prisão, forma bandos e lá dentro passa a ser um chefe do crime organizado. Errado. A União já deveria ter corrigido isso. A União como um todo, e todos os poderes. Ministério Público, Judiciário, o Sistema Penitenciário Nacional. Mas há uma legislação que rege a matéria do nosso trabalho. Por exemplo, os deputados federais não aprovaram o uso do parlatório no Brasil. Foi proposto isso na Câmara Federal, que era aquele meio de falar através do vidro com o interfone, para evitar armas, bilhetes, cartas indevidas com ordem de execução. O parlamento recusou isto. E é um entendimento equivocado. A democracia não é a ausência de ordem. A ausência de ordem é baderna. E ordem não significa arbítrio. Arbítrio é ditadura. Há de haver, entre a cidadania e o exercício da cidadania, uma ordem legal de controle, para que o cidadão entenda claramente o que ele pode e o que ele não deve cometer para não praticar crimes. Então, há uma falsa concepção de democracia no Brasil, no sentido de combater o crime. Veja, as outras infrações comuns, como o trânsito, a infração de trânsito, multa. Necessariamente você tem que pagar ou tem complicações na sua vida. O cidadão comete latrocínio, que é o crime de morte para roubar. Ele sai rapidamente da prisão e parece que isto não é um ato gravíssimo, que merecesse uma reprimenda efetiva e real. Sim. Você tem um caso de homicidas que cometeram 15 homicídios em liberdade. É um contrassenso jurídico e factual em qualquer lugar do mundo e que tem reprimenda. Ninguém mata 3, 4 pessoas em nenhum outro país do mundo e permanece em liberdade. Aqui no Brasil, estranhamente, fruto de uma concepção equivocada sobre a democracia jurídica, se permite que essas pessoas permaneçam em liberdade em detrimento da liberdade social. E por que com todo esse arcabouço jurídico que nós temos, visto a lei de execuções penais, o Código Penal, o Código de Processo Penal, não se estabelece aí pelo menos uma reforma visando aí um aperfeiçoamento desse aparato todo, já que o nosso Código Penal, por exemplo, é antiguíssimo, 40. Por que não se exige aí uma reforma disso tudo? Nobre amigo Júnior, você é um grande profissional de imprensa, né? Com seu dinamismo educado de levar a informação às pessoas. Eu lhe digo, de 2005
a 2008, eu acompanhei na Câmara Federal o trâmite de 196 projetos na área de segurança pública. Após esses anos todos, nenhum havia sido aprovado. Inclusive, o Código Penal tramitava há mais de 30 anos naquela casa. Sim. Se ele fosse aprovado, já não teria mais validade, porque a propositura foi 30 anos antes. Perfeito. Então, parece que uma despreocupação nesse campo do controle das práticas criminosas. Todo mundo é vítima, porque quando se mata um cidadão, a cidade toda é vítima. A cidade perdeu uma pessoa, a família de modo direto. E nós, de modo indireto, como pessoas, perdemos alguém da nossa cidade. A sociedade é vítima como um todo. O crime ataca toda a sociedade. Não podemos imaginar aquela vítima direta, que sofreu a ação criminosa. O Estado é o país que é atacado. E não se cria aqui, e eu lhe digo isso é uma coisa vergonhosa, um sistema efetivo de resposta criminal. O criminoso não pode ter liberdade para cometer crime porque é uma conduta vedada, é uma conduta proibida. Veja você, eu disse aqui que a aprovação do parlatório foi negada na votação da Câmara Federal. No entanto, se aprova uma legislação que permite não divulgar a identidade do criminoso. Sim. Ora, se o crime é uma conduta proibida, a sociedade tem o direito público de saber quem é o autor de crime. Como é que uma legislação dessa, num país que tem 60 mil mortos por ano, rouba banco, roubo na casa das pessoas, violação de domicílio, ataques, feminicídio, transporte coletivo, como é que você aprova uma legislação que o cidadão não tem nem direito de saber aquele criminoso que vai lhe atacar? Você sabe que a imprensa não pode mostrar a imagem e botar o nome? Sim. Agora ficou igual adolescente. Sai apenas a sigla, ninguém sabe quem é. O cidadão comete 20 crimes num bairro, é preso, a sociedade não tem conhecimento que ele foi preso. Mas isso não faz parte também dessa temática de ressocialização, que parte do princípio próprio das leis do nosso arcabouço jurídico? Não, de modo algum. Uma coisa é aquela exposição abusiva do criminoso. Eu sou contrário àquilo. Bota o criminoso aqui, trata do caso com uma humilhação para o criminoso. De modo algum. Ele também é um ser humano que errou. E merece ser tratado com respeito, a sua pessoa. Mas a notícia do fato praticado por ele e a autoria, a sociedade tem o direito público de tomar conhecimento. Perfeito. Tem um estuprador no bairro, estuprou 20 pessoas. A sociedade, eu entendo, que tem direito de saber quem é esse estuprador, para o pai defender sua família, o cidadão defender a sua casa, que ele tem o direito de defesa, e se ele não tem conhecimento, como é que ele se defende? Qual foi fazendo um retrospecto aqui, o balanço que o senhor fez logo que saiu da pasta à frente há quase 8 anos, secretário? Olha, nós conseguimos diminuir aqui na nossa capital, veja que o número é alto. Nós reduzimos a prática de homicídio em 700 homicídios a menos por ano. Ou seja, 700 pais, 700 mães deixaram de perder os seus filhos pela prática de crime de homicídio. É uma redução tão alta que nós tiramos com isto São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. O que foi importante para nós, sob todos os aspectos. Pela paz social em primeiro lugar, mas também para a economia, para os empreendimentos e para a tranquilidade social. Você tirar uma cidade da alça de crimes na ordem de 700 mortes a menos por ano é algo importante. Isto para nós é um grande feito. Também na prática de roubo a banco, aquelas quadrilhas violentas. No ano de 2014, junho, e todos que nos acompanham, nós chegamos a ter 14 explosões de banco por mês. E nós fizemos uma redução da ordem de 82% desses crimes. O que chegava a acontecer 14 apenas no mês, nós passamos a ter 1 ou 2 ou 3 ao ano. E aquelas quadrilhas violentas que transitavam aqui, fazendo do Maranhão um corredor de crimes, 9 quadrilhas dessas foram neutralizadas definitivamente e estão em recuperação espiritual, em combate com o sistema de segurança do Estado do Maranhão. Quero chamar a sua atenção agora. Nós recebemos aqui o Simpol, representado pela sua diretoria, e o Simpol fez aqui, Jefferson, diversas observações à frente da gestão do ex-governador Flávio Dino, da sua gestão sobre a pasta. Por que eles estão tão chateados e se sentem esquecidos? Dizem que não foram amparados, não foram assistidos pela gestão de segurança pública. Qual o motivo? Veja bem, eles estão dizendo a verdade num aspecto, isso tem que ser claro e a gente não pode esconder e nem deve. A verdade é a verdade e ponto. Verdade é a verdade. Eles dizem que não foi implantado o rescalonamento. Verdade. O governo prometeu implantar? Verdade. Eu estive com a secretária de Planejamento e com 3 dirigentes do Sindicato dos Policiais Civis na Secretaria de Planejamento. E ali foi informado pela secretária de então que seria implantado. Houve a discussão se seria em janeiro ou fevereiro.
diante de um consenso da diretoria do sindicato, a Secretaria de Planejamento ficou ajustada a implantação para o mês de fevereiro, de um rescalonamento para a categoria. Isto é verdade. O governo cumpriu? Não cumpriu. Também isto é verdade. Agora, há uma hipocrisia evoluída para um crime contra a honra pessoal e profissional da minha pessoa. Eu pedi exoneração do governo por razões políticas. Eu entendi de não apoiar determinado candidato e isto gerou um mal-estar em relação à nossa presença no campo governamental. E de imediato, nós pedimos exoneração do cargo de secretário para poder exercer a minha cidadania no campo político. Eu não posso ser obrigado a apoiar ninguém por estar em qualquer cargo. Eu tenho autonomia, todos nós devemos ter, para apoiar aquele que a gente escolhe como nosso candidato num pleito eleitoral. De modo que eu pedi exoneração no dia 3 de fevereiro de 2022. E a implantação seria no mês de fevereiro. O presidente do sindicato tem consciência plena disso, será responsabilizado, civil e criminalmente, porque quando do não cumprimento pelo governo do Estado, eu não estava mais no governo. Segunda questão, ainda que eu estivesse no governo, como tinha um secretário na sucessão, ele não poderia obrigar o governador a encaminhar um projeto para implantar o rescalonamento da polícia. É um ato pleno do chefe do executivo, de autonomia dele. Qual é a verdade do assunto? O governo, de fato, prometeu, eu sou testemunha disso, e não cumpriu. Mas quando não implantou, eu não era mais secretário. De modo que eu digo uma coisa grave aqui. Há contra mim, dentro de um ex-integrante do sistema de segurança e de uns atuais, um ódio e uma revolta, e que eu não temo. Eu enfrento bandido de dentro da polícia, de fora da polícia, do jeito que ele tiver, aonde ele tiver. Eu sou um cidadão formado na Academia da Polícia Federal, com mais de 30 anos de serviço público, e sou preparado para a luta contra o crime. Eu luto contra o crime de qualquer jeito. Do jeito que o criminoso aparecer na minha frente, eu dou combate a ele. Seja ele de dentro do sistema de segurança, como aqueles que nós prendemos, sendo policiais militares, bombeiros e policiais civis. Essa camarilha expulsa tem ódio da gente. E eu tenho a consciência tranquila de dormir em paz, sabendo que eu fiz o meu dever de colocar para fora aqueles que, tendo jurado defender a sociedade, passaram a usar a viatura para traficar drogas, passaram a viatura para dar apoio a assaltante de banco, passaram o crime acontecer aqui no norte, botar a viatura para ir para o sul, para dar cobertura para o crime. São coisas graves que coisas você está graves, apontando aqui. Estou apontando e provo, porque tem uns processos de exclusão do sistema de segurança. Inclusive, vários deles expulsos no procedimento administrativo e expulsos também por decisão judicial. Então, eles estão por aí. Essas almas empoeiradas estão por aí. Alimenta o ódio. Aí surge uma oportunidade dessa, de uma questão que é salarial, que eu não era mais secretário, se juntam uns desses dizendo coisas por aí, e outros que, não tendo a coragem de dizer a verdade, de dizer, o Jefferson não era mais secretário. Eles não dizem que a diretoria do Simpol se reuniu com o secretário que me sucedeu, com o chefe da Casa Civil, tratando do assunto. E que ali foi dito para o novo secretário e para a diretoria que estava e aí está, que seria implantado em fevereiro. Portanto, eu já nem estava mais lá, a discussão continuava com o sucessor, o secretário que me sucedeu, o Diego Galdino, que era chefe da Casa Civil, tratando do assunto, quando eu já não era mais secretário, porque eu pedi para sair no dia 3 de fevereiro. Então, tudo tem limite. Eu nunca fugi de crítica e entendo que a representação classista deve agir forte. Eu mesmo fui presidente da ADEPOL Maranhão por 3 mandatos, fui secretário-geral da ADEPOL do Brasil e presidente por 2 mandatos do Conselho Nacional de Secretários de Segurança do Brasil. É dever da representação classista exercer toda a defesa dos seus pleitos. Mas veja bem, neste caso, colocar outdoor, colocar camisa, com ofensas pessoais, pedindo para que não vote em mim na eleição de 2022, eu não entendi isso. É uma pré-campanha negativa? É uma questão eleitoral ou é uma questão salarial? É uma questão contra a minha pessoa ou é algo de interesse da categoria que deva ser pleiteado junto ao governo do Estado? Por acaso eu sou governador? Não. Não fui, não serei governador. Portanto, como é que eu vou decidir uma questão de governo do Estado? Continua existindo o governo do Estado do Maranhão. É para mim, como ex-secretário, que vem a cobrança. Sou eu que vou obrigar um governador a implantar? Isso é uma covardia. É um absurdo e, na verdade, um crime contra a minha honra. Mas, como eu disse, eu apuro crime contra todas as pessoas. E contra mim, contra a minha pessoa, eu exerço o meu direito de defesa e vou fazer isso junto ao Poder Judiciário.
Jefferson Portela, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Essa casa aqui é democrática e a gente recebe as pessoas aqui que queiram vir falar sobre as suas demandas. A gente recebe a população, recebe as categorias de classe, recebe as autoridades. Nós estamos aqui para isso, com o dever democrático de um veículo de concessão pública. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Alegria.